Olá pessoal do nono ano, agora a gente vai explicar para vocês como vocês podem resolver as questões da AP de matemática, ok? Lembre-se de colocar sua turma, a data, o nome da escola e seu nome. E quando for preencher o gabarito, preencha cuidadosamente, tire a foto da capa e mande para nós, certo? Então, vamos ver a primeira questão. A primeira questão e a segunda questão trata-se de expoente fracionário. Então vamos para a primeira questão. Ao término de uma avaliação matemática, os colegas da classe estavam discutindo o resultado de uma questão que pedia para calcular 32 elevado a 3 quintos menos 27 elevado a 2 terços. Entre os diferentes resultados comentados por eles, qual é o correto? Então, a minha dica para vocês é fazer o seguinte: fatório 32 e o 27. E vocês pegam os expoentes do 32 e do 27, simplifica com os expoentes que já se encontram aqui. E fica mais fácil para você encontrar o resultado, ok? Vamos para a questão número 2. Questão número 2, ele fala o seguinte: qual é o valor da expressão 2 elevado a 1 quarto que multiplica 2 elevado a 3 quartos mais 3 elevado a meio vezes 3 elevado a 3 meios. Então, a minha dica nesse caso é o seguinte, olha, é a mesma base. Quando você tem a mesma base, no caso você tem um 2 aqui e esse 2 aqui, você pode somar os expoentes, ok? Mesma coisa acontece com 3. A mesma base, você pode somar os expoentes. Você soma os expoentes, né? Acha a fração, simplifica se for possível e vai encontrar um desses resultados aqui. Na questão 3, 4, 5 e 6, trata-se de gráfico da função, ok? Então ele vai dar uma situação problema para vocês e vocês vão ver qual que é o gráfico que representa melhor essa situação, ok? Então vamos para a questão 3. Ele fala o seguinte: uma indústria química, para produzir um determinado composto, tem um custo fixo de R$ 500 mais R$ 2 por litro fabricado. O custo total ele chama de C. O custo total de produção é dado pela função custo total é igual a 500 mais 2x, onde o custo em reais e x é a quantidade de litro do composto. Qual que é o gráfico que representa melhor essa relação de quantidades do custo com a quantidade de litros compostos? Então vamos olhar aqui o gráfico aqui, ó, a função. Ele fala que a função é 500 mais 2x. Se ele fala que é 500 mais 2x, então 500 é fixo. Então você tem que olhar na tabela aonde a reta inicia no 500. Porque ele é o início, ok? E 2x ele vai variar de acordo com o valor, ok? Então a minha dica é essa: se 500 é o valor fixo, o gráfico tem que começar, né? Que é esse desenho aqui, tem que começar no 500. Qual desses 4 gráficos que começa no 500? Certo? Questão número 4. Como tarefa de casa, um estudante teve que construir o gráfico abaixo. Você tem um gráfico aí, tal. Aí a pergunta é: qual dessas funções abaixo aí, que estão nas alternativas, que representa melhor esse gráfico? Então, a minha dica é o seguinte: olha, esse gráfico, que é essa reta aqui, ó, ele está na posição crescente. Quando ela é crescente, a função é positiva. Opa, se ela é positiva, então ela não pode começar com sinal de menos. Certo? Vocês podem ver que aqui tem uns pontinhos aqui, ó. Quando x for 1, a resposta é 2. Quando x é 2, a resposta é 4. Então, qual dessas alternativas satisfaz o exercício? Certo? Questão 5. Ele fala o seguinte:
Ao ler uma reportagem sobre a produção de celulares, onde certa fábrica produz 4 celulares a cada 15 segundos, Marcos ficou imaginando a quantidade de celulares produzidos por dia nesta fábrica. Para auxiliar, ele construiu um quadro com a quantidade de celulares produzidos por essa fábrica em relação à quantidade de horas trabalhadas. Então ele fez o seguinte, olha, para cada 1 hora faz 960 celulares. 2 horas, 1920 celulares. 3 horas, 2.880 celulares. 4 horas, 3.840 celulares. Aí ele pergunta o seguinte, qual que é a função que representa melhor essa tabela, ok? Então você tem as alternativas aí, né? Que satisfaz o exercício. Então vamos para a questão 6. Como disse para vocês, ainda continua sendo em relação ao gráfico da função. Aí na questão 6 ele fala o seguinte, a fórmula de Lorentz é utilizada para calcular a massa ideal que uma pessoa deve ter em função da altura. A fórmula é conhecida como m é igual a h menos 100 menos h menos 150 sobre k, onde m é a massa ideal em quilogramas, o h é a altura em centímetros e k é uma constante, onde ele vale 4 para homens e 2 para mulheres, corpos diferentes, valores de constantes diferentes. Por essa fórmula, uma mulher que tiver 160 centímetros de altura, ela deve ter qual que é a massa ideal para ela, qual que é o peso ideal para ela, ok? Então, a minha dica nesse exercício é o seguinte, é você substituir o 160, ok? O 160 que é a altura da menina aqui, né? No lugar do H, ok? E no lugar aqui do K, que é a constante, como se trata de uma mulher, qual que é a constante da mulher? É 2, certo? Se a constante é 2, então você vai colocar aqui. E você vai resolver o exercício normal, certo? Agora vamos para a questão 7. A questão 7 trata-se de equação do segundo grau, ok? Então, questão 7. Celso encomendou uma mesa quadrada, mas depois de pronto ele verificou que ela deveria ter 5 centímetros menor que suas dimensões, conforme a ilustração abaixo. Supondo que a área original da mesa seja representada por x ao quadrado, centímetro ao quadrado, a expressão que representa a área, que está pintada em amarelo, da mesa após a redução vai ser quanto? Então, vamos entender aqui, ó. Se isso tudo mede x, ok? Essa parte amarela, ela vai medir x tirando 5. Então, essa parte amarela aqui vai ser x menos 5. Se eu sei que daqui até aqui vale x, só que eu tenho que tirar 5, esse pedaço aqui também vale x menos 5. Como se trata de uma área de um quadrado, então eu tenho que fazer lado vezes lado. Então, você vai multiplicar x menos 5 vezes x menos 5. E a multiplicação que você achar, né, o resultado que você encontrar, vai ser uma dessas alternativas aí, ok? Na questão 8, como eu disse para vocês, né, ele fala sobre fatoração. Então, vamos ver o seguinte. Uma professora pediu a seus estudantes fatorarem a expressão 5xb mais b mais 5yx mais y. A fatoração correta é qual? Lembrando, o que é fatorar? Fatorar é colocar em evidência. Quem você vê em evidência aqui, ó? Vamos pegar essa primeira parte aqui, ó. Quem a gente vê em evidência aqui? A letra B. Então, a letra B a gente vai colocar em evidência, ok? E quem a gente vê em evidência aqui? A gente vê o y em evidência. Ok? Então, a gente pode colocar eles em evidências. Então, qual seria dessas aqui, dessas expressões, a correta que satisfaz a situação de evidência, essa situação de fatoração?
A questão 9 e a questão 10 trata-se de notação científica, ok? Então, questão 9, ele fala o seguinte: todos nós estamos suscetíveis a doenças, principalmente os que são causados por vírus. Esses seres microscópicos podem causar várias enfermidades. A gripe tem um vírus com comprimento de 0,000000023 metros. Para medirmos em escala mais conveniente, podemos usar o picômetro, ok? Cuja abreviação é PM, onde um picômetro é igual a 10 elevado a menos 12 metros, que está expressado aí ao lado, ok? O comprimento do vírus da gripe em picômetro fica como? Então, eu aconselho vocês substituírem esse valor aqui na medida de um picômetro, e depois vocês vão ver, compará-los com as medidas inteiras. Então, vocês podem ver que pode ser 0,23, 2,3, 23 ou 230. Uma dessas respostas satisfaz o exercício, ok? Questão 10. Como eu disse para vocês, está falando de notação científica de valores muito, muito altos. Então ele fala o seguinte, olha, em um espaço de memória de 1 GB, é possível armazenar 8,6 bilhões de sinais chamados de bits. Em um espaço de memória de 3,2, é possível armazenar quanto? Então a minha dica é fazer o seguinte, olha, se 1 GB vale 8,6, 3,2 vai valer quanto? Então, é só pegar aqui 3,2 GB, multiplicar por 8,6 bilhões de bits. E você vai achar o resultado aí. Uma multiplicação bem tranquila, certo? Então vamos para a questão 11. Trata de estatística, ok? Então, estatística onde eu vou ler uma tabela e baseado nessa tabela eu vou ver qual que é o gráfico que representa melhor essa tabela. Então vamos ver aí na questão 11. Uma certa empresa de recursos humanos fez o seguinte anúncio. Então é apresentado aí para vocês um cargo e o salário. Aí ele oferece a tabela. Qual que é a tabela que representa melhor? Desculpa, qual que é o gráfico que representa melhor essa tabela? É o A? É o B? É o C? Ou é o D? Lembrando que nós temos a função, ok? E os salários. Então, você vai comparar os valores e vai ver qual que é o melhor que representa o salário. Então, é uma leitura das imagens, ok? Na questão 12, volta novamente a mesma questão de estatística, que é o que? É uma tabela e aonde você vai ler a tabela e vai escolher qual que é o gráfico que representa melhor ele. Então vamos ver aí, ó. A produção no Brasil por faixa etária vem se modificando ao longo dos anos. Abaixo tem-se uma tabela com a estimativa para 2020 do IBGE, com a população dividida por grupos etários. Então vocês têm aí um grupo, certo? Uma tabela novamente. Temos a nossa fonte, que é essencial. E baseado nessa tabela, qual que é o gráfico que representa melhor ela? Então, é o gráfico que está em verde, é o que está em amarelo, é o que está em laranja, ou que está em azul? Então, vamos ver qual que é o gráfico que representa melhor. Questão 13. Questão 13 fala o seguinte: Marcos e Joana foram ao restaurante e gastaram junto R$48. Marcos gastou o dobro de Joana, portanto, ela gastou quanto? Então, é uma equação do primeiro grau, certo? Onde que certeza nós temos? Que Marcos, se Joana gastou X, Marcos gastou 2 vezes o valor de Joana. Então, Marcos gastou 2x.
Então, a equação seria 2x mais x é igual a R$ 48. Portanto, se você fizer o cálculo dessa equação, você vai encontrar o valor que a Joana gastou, ok? Questão 14. Novamente, volta notação científica. Aí tá falando agora do vírus da dengue. Então, o vírus da dengue tem um comprimento de 0,000000050 metros, ok? Então, como seria escrito esse valor em notação científica, ok? Aí vocês representam melhor nas alternativas. Questão 15. Na questão 15, ele trata de potenciação, ok? Então, ele fala o seguinte: se é potenciação é você multiplicar o mesmo número por ele várias vezes. Então, vamos ver. Em uma oficina há 4 carros, onde cada carro há 4 rodas, onde cada roda há 4 parafusos. E a pergunta é, neste caso, qual o total de parafusos? Certo? Então, quem lembra de potenciação, é só fazer nossas continhas aí. E na questão 16, ele está falando o seguinte: a área do retângulo da figura a seguir é 24 metros quadrados. Ok? Desta forma, qual o valor de x? Trata-se de uma equação do segundo grau, ok? Onde nós temos aqui, ó, x, que é a medida de um lado, e a medida do outro é x mais 2. Então, sabemos que a área é lado vezes lado, então você vai multiplicar este lado vezes este, que é igual a 24. Encontrando o resultado da equação do segundo grau, certo? Você vai saber qual que é a medida de x, ok? Ou de repente você pode fazer até um cálculo fácil, 2 números que multiplicados que dê 24, ok? Na tabuada, 2 números que multiplicados dê 24, e que a diferença deles é de apenas de 2 unidades, ok? Você também pode chegar na resposta, certo? Pessoal, tenham uma boa atividade vocês, certo? Resolva com tranquilidade. Vou ficar esperando as fotos do gabarito, tá bom? Então, boa prova para vocês e até mais.